Calma aí, velho. Desgruda aqui, bicho. Porra, velho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos falar sobre o Joe Biden. Quem é o 46º presidente dos Estados Unidos? Qual é o impacto da eleição do presidente americano em relação ao mundo e em relação ao Brasil? Qual é o impacto dele? Ele é um meteoro? Vai impactar aqui agora? Ele é um meteoro? Mas enfim, isso e muito mais no programa de hoje. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Vale, é mentira. O filhote da ditadura! Não, senhor! Aqui se não lhe dou a palavra! Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Ouça calado aí. Desequilibrado! Maluquista! Se você está inventando agora... Canalha você, por favor. Então, caluniador! Pausa para os nossos patrocinadores. Bom, pessoal, e no programa de hoje temos a presença ilustre da nossa queridíssima Andressa Porto. Mais uma vez, seja bem-vinda. Grande intelectual. Com todo o seu brilhantismo, está aqui nos prestigiando. E aí, Gabriel, quem é o Uncle Joe, ou conhecido como Tio Joe Biden? Antes de falar sobre o Tio Joe, eu queria agradecer aos meus alunos da Republicana. Obrigado por fundarem o Partido Neoconservador. Que isso? Depois vocês tentem pesquisar se faz algum sentido existir o neoconservador. Mas o Joe Biden ocupa hoje o cargo mais importante do planeta Terra, pelo menos para nós cientistas políticos que não gostamos tanto de empresários assim. Então, o cara mais importante do mundo hoje para a gente é o Joe Biden, e isso também pode ser questionado em pouco tempo, dado o crescimento da China e sua devida importância. Mas o que o Joe Biden traz para a gente, que é muito relevante da gente começar a nossa ponderação aqui, é que o Joe Biden é um político profissional. E essa é a grande mudança que teve nos Estados Unidos, né? Porque o Trump, né, o seu antecessor, que acabou de deixar a Casa Branca, ele não tem uma trajetória de um político profissional. Então, se a gente fizesse esse programa há 4 anos atrás, falar quem é o Trump, a gente ia ter que falar do empresário e jamais falar do que era o político, né? Hoje a gente já consegue falar do político. E era um empresário com muitas posições políticas há muito tempo. Ele ia a público para falar se ele gostava de um candidato ou não, que ele pensava sobre uma determinada categoria ou grupo. Ele ia a público falar, ele usava o poder de mídia dele para falar. Inclusive de partido, né? Ele falou mal do Partido Republicano quase que a vida toda e foi eleito presidente por ele. Você fala assim, né? O homem mais importante do mundo, né? Depende. Para mim é o Germancano, não é o Biden. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Perdoa, gente, disclaimer aqui. A pessoa mais importante para o meio político é realmente o Joe Biden, né? Para quem torce para o Vasco pode ser o Cano, né? Não sei para os outros, né? Mas ele tem uma trajetória política longa, né? Então ele teve 6 mandatos de senador. Ele foi o vice-presidente da gestão Barack Obama. Então nós não estamos falando de um político amador, mas estamos falando também de um político caricato, como os nossos tempos trazem, né? A gente não está trazendo vendo um novo político que sucede o Trump, que seja muito diferente do Trump no aspecto de como comunicar. Ele é tão caricato quanto, né? A diferença é que ele tem uma trajetória mais longa e isso faz com que ele tenha mais resultados para mostrar, né? Ao longo desses 6 mandatos, eu posso dizer aqui, elencar para vocês dos feitos mais relevantes dele, foi que ele participou das votações da indicação de 2 membros da Suprema Corte, né? E essas 2 indicações é que fizeram a virada do perfil da Suprema Corte dos Estados Unidos durante a atuação dele. Ou seja, ele trouxe um ar mais progressista para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Não específico para ele, porque às vezes a gente quer personificar, mas ele compôs o colegiado que deu essa virada para os Estados Unidos, né? Porque até aquele momento os Estados Unidos era o status do país mais conservador. Por isso que eu trouxe a nossa camiseta em homenagem aos alunos, que talvez hoje a gente esteja vivendo o neoconservadorismo nos Estados Unidos, né? Que loucura. E como vice-presidente da República, ele teve uma atuação muito consistente como fiscal.
ele focou a sua prerrogativa de vice-presidente na fiscalização de contratos, de obras. Então, a gente tem um perfil, né, e o fator internacional que eu vou deixar para depois, eu tenho certeza que todo mundo tem muito a dizer, mas a gente tem um perfil do novo presidente americano que vai atuar em 3 linhas de forma hegemônica, né? O primeiro, que ele vai ser realmente o cara do cofre. Ele vai ter essa perspectiva de redução de gastos, né, enxugar a máquina pública, que seria uma perspectiva bem liberal no que tange a administração pública, né? Em relação à pauta de costumes, né, e isso fez o nosso presidente Jair Bolsonaro não ficar tão feliz, ele realmente representa o oposto. Ele é um cara que chancelou a virada de não ser hegemônico o papel conservador na Suprema Corte nos Estados Unidos. Então ele tem dentro das pautas de costume uma perspectiva muito mais progressista, né? Então, legalização do aborto, casamento homoafetivo, todas essas pautas ele tem um apego maior, né? Então ele não vai ter essa restrição. E a atuação dele internacional, que ele tem uma virada que é muito importante da gestão Trump. O Trump apostou no bilateralismo, né? Ele fala, eu sou muito relevante, eu sou os Estados Unidos, então eu não tenho que negociar em bloco, as pessoas querem negociar comigo. Os Estados Unidos contra o mundo, mais ou menos. Exatamente, essa era a abordagem do Trump. O do Biden, a perspectiva que ele nos traz não seria oposta, né? Porque o americano ainda acha que é eles contra o mundo, mas que ele fala assim, não, eu posso ganhar muito mais fazendo blocos. Eu posso negociar com a América Latina de uma forma só, em vez de negociar com o Brasil e a Argentina separado. E, de forma geral, é essa expectativa que a gente tem do que o Uncle Joe tem para os próximos 4 anos de gestão americana. Aproveitando isso que você falou, um pouco das preferências dele, eu aproveito e pergunto aqui para a Andressa. Partindo da história do Joe Biden, o que a gente pode inferir sobre quais são as preferências políticas, como ele deve tender a controlar esse mandato dele, de 4 anos dele, enfim, agora de 2021 até, enfim, 2025. O que você sugere aí? Eu acho que para além de a gente trazer, né, toda essa bagagem política e da atuação dele quando senador, quando no mandato do Obama, eu acho que essa virada de chave do Biden assumindo agora o lugar da figura que era o Donald Trump, né? Então, ele traz com ele, por exemplo, a vice-presidenta, que é uma mulher negra, né? A primeira pessoa negra ocupando essa cadeira. Kamala Harris, né? Isso. Então, acho que ele traz, para além do que ele tem de conteúdo e de bagagem da atuação dele, ele conseguiu perceber, e claro, com todos os seus marqueteiros e todo o partido dando esse apoio, mas essa mudança de chave que era necessária sem perder a questão do patriotismo americano, né? Porque acho que se a gente tem um conceito de patriotismo, é o do americano. Americanos dispostos a eventualmente votar no Donald Trump, por exemplo, para manter essa hegemonia do país. Então, eu acho que ele vem muito com essa pegada de mudança desse cenário que está posto, mas numa agenda, como o Gabriel falou, mais progressista e também pensando mais, e isso para mim é uma sacada que o Brasil já devia ter tido há muito tempo, que é pensar a economia pelo viés da sustentabilidade. Então, a política de uma economia de baixa emissão de carbono, por exemplo. São demandas que vêm do... Até mesmo a primeira coisa que ele fez foi reassinar o Acordo de Paris, o Acordo né? de Paris. Então, assim, perceber que na economia, por exemplo, né, é necessário pensar o viés da sustentabilidade para você conseguir avançar e manter o seu poder econômico como é dos Estados Unidos. É uma coisa que é meio desconsiderada aqui no Brasil, né? Eu quero produzir mais, independente de qualquer coisa, mas a gente já está vendo o impacto disso nas exportações, por exemplo. E é engraçado porque os Estados Unidos e o Brasil estavam bem alinhados em relação ao Trump e o Bolsonaro, mas eram, de certa maneira, era quase a manutenção de um patriarcado, digamos assim. Vou utilizar essa palavra. Por quê? Dos pequenos feudos. Nossa, gente, não é possível. Os Estados Unidos está liderando essa corrida ali pelos carros elétricos, autônomos, tem uma disputa grande ali com a China e com a Europa, enfim, que são carros extremamente muito pouco poluíveis, tá?
tem toda uma consideração em relação à preocupação do ser humano. Aí vem o Bolsonaro falando, vocês destruíram a mata de vocês, agora vocês querem sugar da nossa, de certa maneira. De uma certa maneira o Bolsonaro tem razão, mas ao mesmo tempo é uma briga boba, como se fossem duas crianças brigando, né? Porque, gente, a gente sabe da importância que o Brasil tem. A gente tem hoje no país, sei lá, acho que 70%, 80% do nosso país é de terras cultiváveis. A gente não utiliza nem 10% dessas terras, então, obviamente, a gente tem que ter um controle ambiental em relação a isso, pra gente sair desmatando tudo, mas também a gente precisa equacionar isso, melhorar essa produção, para poder a gente também virar um player muito importante. Nós já somos no agronegócio, talvez o player mais importante a nível mundial. E o Bolsonaro não está sabendo lidar com essa oportunidade que ele tem na mão, digamos assim. E o Trump também, ele perdeu a oportunidade de falar, gente, ó, as nossas empresas antigas foram muito importantes para o país. Ford, Chevrolet, GM, enfim, etc. Estou utilizando automotivo, só que está me vindo na mente, tá? Mas agora a gente tem toda uma cadeia de novas empresas, Amazon, Apple, Google, tudo advindo da tecnologia, exatamente pensando do Elon Musk lá, SpaceX, enfim, aquele grupo todo lá. Tudo pensando numa corrida de como a gente utilizar o menor recurso possível com o maior resultado financeiro e para a população possível, né? E os caras brigando ainda por uma mesquinharia, era literalmente isso, era para manter o status quo daquele patriarcado, por isso que eu comecei falando sobre isso. E a gente corre o risco de perder essa posição de relevância que a gente tem no agronegócio por não olhar para as outras possibilidades, claro, né? E para a necessidade de novo, pensar no desenvolvimento socioambiental. A gente tem um dos biomas mais ricos e variados do mundo. Assim, a gente está deixando de desenvolver muita tecnologia, né? Gerar bastante riqueza para o país, porque a gente está agarrado nesse negócio de que nós somos os que mais produzem, e a gente pode deixar de produzir não por incapacidade de produção, mas por uma barreira internacional mesmo, porque a gente não respeita nenhum tratado internacional. E é muito engraçado, até complementando, até desculpa dar tirando um pouquinho de vocês, mas na China, o pessoal fala, a China é gigantesco, realmente. A gente tem duas vantagens em relação ao mundo. Primeiro, a China, se não me engano, menos de 50% são de áreas cultiváveis, porque o restante é deserto ou é montanha. E montanha você tem basicamente uma monocultura, arroz ou produtos assim que precisam de muita água, que escorra a água na hora da chuva, etc., não derrube, né, esse tipo de cultura. E outra vantagem que a gente tem é que, graças a Deus, a Índia não consome carne. Assim, a maior parte da população não consome carne. Porque a gente está falando, sei lá, de quantos bilhões? Não consome proteína bovina, né? Bovina, exatamente. Pronto, carne de vaca. Porque, senão, acho que até o país, no mundo mesmo, ia faltar carne pra gente. Hoje a carne já não é uma coisa tão barata pra gente. Tá ficando cada vez mais caro. Lá nos Estados Unidos nem se fala. O preço da carne lá é 2, 3 vezes mais do que aqui no Brasil. Uma coisa, Fabão, que eu concordo muito com isso que a Andressa falou, é o seguinte, que na realidade, você pensar a sustentabilidade é bom, inclusive, para a economia. Porque, entendeu? Porque isso, às vezes, eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro e o Trump com aquela ideia que são opostos, mas não são. Basta você olhar com o olhar certo, com a lente certa, né? E assim, só fazendo aqui uma brincadeira que eu queria falar do Biden, para a gente ir para o próximo assunto, que uma coisa muito importante que ele não falou, que ele é de Scranton, na Pensilvânia, o mesmo lugar da série The Office. That's what she said. Não sei se vocês gostam de The Office. Ele nasceu muito lá. Bom, cara. Ele nasceu lá em Scranton e foi para Delaware. Trabalhou naquele escritório lá. Não. Como é que é? Já entendemos como vai funcionar o gabinete. Recomendamos, assista essa série. É muito bom. Tá na Amazon Prime, viu? Amazon, paga nós. Aí a família mudou para Delaware, né? Onde ele foi senador e tudo mais. E ele concorreu à presidência em 97 também. Olha aí. Mas não deu certo, não. Bom, Murado, eu vou falar exatamente sobre isso, que a gente já começou a invadir um pouco aqui sobre o assunto ambiental, mas o Joe sinalizou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? O que você acha que isso vai impactar diretamente em relação ao mundo, ou ver os Estados Unidos em proteção do meio ambiente? Se você pensar nessa questão de meio ambiente, como é que você chega, por exemplo, quem mora lá no Pará, onde a única cultura que ele tem para fazer lá, o único meio de ter dinheiro, né, vamos falar assim, é desmatando, vendendo madeira. Uma coisa acontece, eu estava assistindo um documentário na CNN esses dias sobre a questão dos alimentos e
tá lá uma briga da Monsanto, a Monsanto falando que nossos pesticidas não são maléficos ao ser humano e tal, e você aí foi feito um estudo em determinada localidade onde tem uma criança com 5 anos com problemas de saúde que uma criança de 5 anos não teria. Né? E eles ponderando contra, né? A mesma coisa funciona quando você vai falar em política ambiental com os Estados Unidos e com o Bolsonaro. Eles não consideram isso. Para eles isso não existe. Ou para eles, se fizer isso, vai ter um impacto econômico que vai reduzir drasticamente a economia. Então eles preferem que a economia continue desenvolvendo, preferem gerar emprego do que, vou dar uma redução agora, para daqui a 10 anos eu ter uma nova... Né? Isso não vai levar muito tempo. Esse processo de carro elétrico, esse processo de economia sustentável, agropecuária sustentável, vai levar tempo. Claro. E a economia ela precisa de imediatismo, precisa ser coisa mais dinâmica ainda. Então eles negam isso por conta disso. Peraí, beleza, quer fazer isso? Pode até fazer, mas não vai fazer no meu mandato. Porque no meu mandato vai ter uma queda na economia. Ele não quer ser responsável por isso, nem Trump, nem o Bolsonaro. E falando sobre isso, até da cultura mesmo que ele falou, as pessoas estão pensando muito imediatista e estão preocupando para dar um resultado mais na economia. Mas assim, venhamos e convenhamos, gente, a tecnologia já chegou no agro. Hoje em dia você não precisa nem de pessoa para poder manobrar o caminhão. Ele mesmo já vai, o trator já vai fazendo o que ele tem que fazer, ele dá a volta, tudo através de drone, através enfim, de um joystick. O cara controla tudo pelo celular, ele já mapeia já ali no automático, já faz toda a movimentação. Então assim, nem necessariamente aumenta a questão da empregabilidade. Apesar do meio rural ter muita vaga, ter muito emprego, a tecnologia está consumindo todos os empregos. Inclusive, quem puder recomendar, rapaz, está faltando emprego, vai para a área de tecnologia, que é uma área que só cresce em todos os setores do mundo. E, então, assim, nem isso necessariamente impacta diretamente na empregabilidade, né? Mas impacta, obviamente, nos resultados da economia. Reproduzindo mais, a gente consegue. E eles pensam nisso, a economia bem vai gerar emprego. Se você pega as cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso estão bem no centro, você fala, essa cidade ela está distante, né? Quando você vai ver, a cidade é extremamente produtiva, a economia, você tem municípios aí em Mato Grosso que dá de 10 a 0 em muito município aqui na região do entorno que está do lado de Brasília, altamente desenvolvidos, e por conta mesmo não gerando emprego direto dentro da agropecuária, mas ele gera emprego direto. E faz com que a cidade desenvolva. Né? Mas eu acho, Ragão, que a ideia não é justamente acabar com isso, mas é trabalhar em conjunto, sabe? Então, mas esse processo, ele precisa de uma transição. Vai ter que ter alguém responsável por essa transição. O Bolsonaro não quer ser esse. É quem está disposto. E você acha que o Biden é a pessoa que está querendo fazer a transição? Ele voltar a assinar o Acordo de Paris, ele está dando esse sinal. Olha, eu posso ser o cara que pode fazer essa transição. Mas acho que isso que o Fábio perguntou, né, enfim, como isso reverbera, porque eu acho que uma questão que o Biden vem muito como uma figura que representa, né, enfim, uma determinada linha de pensamento. Eu acho que a gente aprendeu a duras penas que, para além do poder de caneta ali, tem o poder de o presidente legitimar a população a tomar determinadas atitudes, né. Eu acho que o Biden ele tem esse poder para além da população, para além dos Estados Unidos, mas para os outros países. A referência número 1, né, do país. Além da questão econômica, né, que enfim, da dependência dos países com relação aos Estados Unidos, mas a figura que ele vem representando e quanto o Brasil vai continuar, porque acho que como o Thiago falou, você não vai parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra, mas continuar fazendo de uma maneira sustentável que vai permitir que você continue produzindo a longo prazo, né? Porque da forma como a gente está, daqui a pouco a gente não tem solo que é possível de produzir. E eu acho que o Biden ele vem muito pautando essa discussão, sabe? Eu acho que é bastante importante o que ele traz como figura, para além da agenda ambientalista, né? De novo, ter uma mulher na vice-presidência, uma pessoa negra, enfim, o que ele traz de discussão no lugar. TikToker ainda. É uma questão inclusiva, né? Claro. Ao meu ver, o presidente ele tem que ter essa característica, né? Não é aquela frase que a maioria tem que se curvar. Como é que é? A minoria tem que se curvar a maioria ou vice-versa, né? O Bolsonaro, fala isso, não, a maioria tem que se curvar a minoria. Eles falam, as minorias que se adequam. Não, e o Trump também, sabe? Era a ideia dele. Então, assim, inclusive na construção do muro e tudo mais. E ao meu ver, como nós estudamos, a democracia não é a tirania da maioria, né? A democracia ela não é isso. Porque às vezes passa essa sensação, beleza,
É a maioria, né? As pessoas acham que a maioria que domina. Mas não é. Né? Democracia é exatamente a polarização de poder. Por mais que na eleição, né, quem foi mais votado ganha. Com exceção dos Estados Unidos, né? Aí é o majoritário, diferentemente da democracia, né? É uma coisa bem importante. Mas, pô, isso é muito importante, eu acho, claro. Essa ideia, assim. Até mesmo porque, já respondendo sua próxima pergunta aí, tipo, spoiler. Porque, cara, assim, se você for observar economicamente hoje no mundo, cara, assim, talvez não tenha tanta diferença. Se você observar, por exemplo, esse discurso mesmo do Trump, que é Make America Great Again. We will make America great again. Great again. É um discurso de trazer os empregos de volta para os Estados Unidos, né? Então, transformar os Estados Unidos grandes de novo, literalmente. Que é, economicamente falando, é trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos para poder gerar emprego para a população. Que houve, né, esse êxodo, né, com a ideia neoliberal e tal, muitas indústrias foram para outros países. E assim, eu não vejo que o Biden vai fazer completamente diferente disso, sabe? Claro, muito provavelmente vai ter uma abertura maior, um diálogo com vários países, né? Mas assim, essa pegada, digamos assim, acaba que se torna uma coisa muito impopular para o presidente fazer. Não, mas é engraçado. Até você falou um comparativo aí do Trump, depois eu já falo ali da próxima pergunta, mas do Trump e do Biden, o Biden talvez ele possa surfar uma boa onda exatamente pelo momento que as grandes indústrias estão realmente se adaptando a esse novo momento. O Volkswagen falou que vai parar de produzir carros a combustão até 2025. A Ford encerrou as atividades no Brasil, enfim, em vários outros países. Exatamente por isso, porque você só vai trabalhar com carro elétrico. Só que, gente, aí entra num outro ponto. Aí mais uma vez, assim, tô tentando não defender algum dos lados, mas eu entendo um pouco, talvez, do Trump de querer transformar a América grande de novo, porque, gente, para você empregar numa fábrica, hoje em dia no modelo antigo, na indústria, sei lá, 2.0, a gente emprega mais ou menos, sei lá, 600, 800, 1.000, 2.000 pessoas, que acaba impactando 4.000, 6.000, 8.000 pessoas, ok? Que é mais familiares. Quando você muda para uma gestão de indústria 4.0, que é o Elon Musk sugere na Tesla, você tem uma fábrica que tem robôs totalmente adaptáveis que você exige que 15 pessoas trabalhem numa fábrica para produzir vários tipos de carne, enquanto no modelo 2.0 só fazia uma linha de produção, Agora eles fazem uma produção sob demanda. Na hora que você compra um Tesla, vai a mensagem direto para a fábrica dizendo, ó, a Andressa comprou um Tesla com a gente, um Tesla, enfim, carro tal. Aí compra já com as modificações, já prepara, em 30 dias está na sua casa. Reduzindo, aumenta o lucro e reduz o emprego. E aí reduz o emprego. O que acontece? Aumenta a fome, aumenta o impacto social do dinheiro mesmo, da economia, tem que ser despejado novamente no social, para que pessoas não morram de fome mais, para que pessoas não fiquem desalojadas, pessoas não morram de frio. Então, assim, é isso. O problema é o que o Thiagão falou no início, colocar com a lente certa. O que o Trump vendia era que, não, a gente tá todo mundo errado, essas minorias aí estão todas erradas, e preocupando com o grosso, que realmente é o que importa. Mas olhando para o Biden, se ele conseguir fazer uma transição, porque se a gente pegar e migrar, imagina, todas as indústrias automobilísticas, todas as indústrias, a gente começar a mudar para o modelo 4.0, inclusive pesquisa sobre eles, pessoal, para a indústria 4.0. Quantas pessoas vão ficar desempregadas? Como é que vai funcionar? E outra, vamos lá, entra no outro ponto. A gente pode tributar a máquina? A gente vai ter que começar a tributar a máquina. Porque a máquina está tirando 20 empregos, 30 empregos, 40 empregos. E vai ser muito bom para o dono das empresas, né? É maravilhoso você ter empresas. Óbvio que eu não sou contra o desenvolvimento, tá, pessoal? Mas eu acho que tem que ser um desenvolvimento orgânico, pensando na sociedade, pensando em prol da sociedade. Mas o empresário não vai pensar nisso. O empresário não, vai então, não é nem o papel dele. O dono, não é nem o dele, é maximizar o lucro para poder oferir lucro para os acionistas. Essa é a pura verdade. Fabão, eu acho que um ponto bem importante quando a gente pensa nessa mudança Trump-Biden, a gente olha muito por essa perspectiva, porque no fundo como brasileiros, com o patrimônio da Amazônia, a gente fica muito feliz de ver que pode-se ter um cuidado maior com a Amazônia, mas eu vejo que o jogo sempre é muito mais complexo do que isso. A complexidade do jogo hoje é a seguinte, a gente não estava na mesa só apenas a pauta ambientalista, era a pauta ambientalista frente à pauta do 5G. As negociações estavam em paralelo.
E qual era o posicionamento que o Brasil estava tendo até o término da gestão Trump? É que, ok, a gente não vai entrar nessa pauta, né, específica, ambientalista, de restringir. Aí você pode ter 1 milhão de discursos que são estritamente discursos, porque se o nosso país não tem nem 80% das terras agricultáveis sendo exploradas, a gente não tem que brigar sobre desmatamento. Esse é um assunto que é fictício pra gente. Claro. Não estou dizendo que não existe, mas não é um problema real. A gente tem muito mais terra para agricultar legal do que a necessidade das ilegais. Mas o fato de verdade é que, por essa proximidade com os Estados Unidos, a gente fez a opção de não aderir à entrada no 5G, porque não tem essa tecnologia nos Estados Unidos. E o Trump, como presidente dos Estados Unidos, que aí eu digo que ele estava certo, eu defenderia um presidente meu fazer isso, ele fez uma pressão internacional para os outros países não entrarem no 5G, porque a economia dos Estados Unidos, por causa da indústria 4.0, ela é focada no conhecimento. E o mundo vai mudar com 5G, que é uma tecnologia que eles não têm. Então ele tinha que realmente fazer essa parada, que fosse o argumento que fosse. Com a entrada do Biden, o que já saiu do governo brasileiro? O novo protocolo de acesso ao 5G. Isso não quer dizer que já vai sair. Mas com a saída do Trump, essa discussão se tornou mais soft para a gente agora. O governo Bolsonaro, por maiores paixões que tinha para o Trump, o mundo é pragmático. Ele chegou e viu, olha, agora eu não tenho mais esse peso nas minhas costas. Então ele foi lá bater e começou a negociação com a China. Ele vai ter que mudar o posicionamento dele na política ambiental? Muito provável. Agora eu digo que é muito mais por uma pressão europeia do que americana. A política ambiental e modular das fábricas, quem dita o padrão das fábricas? Os carros estão virando elétricos por causa dos Estados Unidos? Não, é exigência da União Europeia. O mercado que essas indústrias estão procurando é o da União Europeia. E o resto do mundo aceita. Nós, como brasileiros, eu fico ofendido como brasileiro quando falam de carro elétrico. Porque a gente criou nos anos 70 o pró-álcool, no governo Lula a gente criou a obrigação do carro flex e a gente tinha que estar exportando essa tecnologia para o mundo todo, gerando emprego no meio agrícola. E fora que a gente foi um dos precursores do carro elétrico, inclusive. Já tinha um projeto do gel, exatamente, carro elétrico. Gente. Mais do que isso, o pró-álcool era uma política de energia limpa, usando as terras que a gente não usa, mão de obra agrícola no nosso país que é agricultável. A revolução energética era nossa. Era nossa mesmo. E a gente está discutindo se vai comprar um carro da Tesla. Eu duvido até aqui vocês aí qual foi a última vez que você abasteceu com álcool. Porque a gente não aceita a política pública no Brasil sobre controle de combustíveis. Sempre foi para favorecer a Petrobras. Talvez seja por causa disso do escândalo do Petrolão que a gente viveu. Mas até hoje a gente fica em função disso. Então a gente não tem essa revolução. E nesse ponto é que entra essa virada com Biden. Eu acho que a gente tem condições agora de se posicionar como Brasil e falar, nós vamos fazer parte dessa revolução energética que o mundo vai vir. E o caminho para essa revolução energética é realmente pelos protocolos internacionais de respeito ao meio ambiente. Mas a gente também não vai baixar a cabeça, e é isso que eu torço. E essas horas é que a gente fica feliz do Bolsonaro não ser um cara que se alinha fácil a qualquer coisa, né? E a gente vai fazer o 5G da China. Porque o que importa não é se a vacina é chinesa ou se a vacina é da Índia. O que importa é que tem vacina. E para mim o 5G é muito mais importante ainda. Não, isso sem sombra de dúvidas, porque o 5G vai proporcionar uma série de tecnologias que a gente nunca viu. Que é a mesma coisa, tanto se fala sobre o carro autônomo, vamos lá, já invadindo um pouco. Carro elétrico e depois carro autônomo. Ou seja, imagina você na sua casa, helicóptero autônomo, avião autônomo, tudo isso, imagina. Você tem um conforto de não dirigir mais numa viagem, tá? Você poder ir trabalhando, estudando, pensando em qualquer coisa. E o 5G é essencial nisso, porque ele é muito mais rápido que a internet de banda larga, de fibra ótica aí que a gente fala. E ele vai ser primordial para que o carro saia do início ao fim, sem nenhuma falha nesse período. Para que não caia a internet e ele pare no meio do caminho, ok? Então, pausa para os nossos apoiadores. Thiagão, tem alguém para poder nos auxiliar aí? Rapaz, eu tenho um grande amigo, professor na Universidade do Rio Grande do Norte, acho que é de filosofia que ele dá aula, não sei ao certo. Mas é um grande desenhista também, Damian Flores. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí o Instagram dele, o negócio, o arroba, para vocês verem os desenhos dele, é muito bonito. Ele inclusive tem um
o desenho animado, que tem um personagem que é inspirado em mim. Olha isso! Olha! É um cara muito galantizador, né? Um cara muito esbéltico. Olha, a gente já tá recebendo apoiadores de outros estados, ó, rapaz. Deixa eu fazer uma Tá evoluindo. propaganda também. Claro, por favor. Não, porque eu estou vestida, um bordado feito à mão, de uma super amiga, ela é fotógrafa lá no Rio de Janeiro, e por conta da pandemia, né, diminuiu, ela não podia estar fotografando, então ela começou a fazer os bordados das camisetas maravilhosas. Eu vou dar uma roupa também, mas eu acho que só camisetas maravilhosas, elas fazem essas camisetinhas assim à mão. Bom, pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanham até aqui, que não discutiram nada sobre política. Nos acompanhem nas redes sociais, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos que queiram entender como é que vai funcionar o governo do Joe Biden, tá? Então, por isso, a big kiss and see you in the next episode.